Olá, estamos aqui em mais uma edição do Bate-Papo com Guilherme na Casa Vermelha. Hoje recebendo Carlos Eduardo, obrigado pela presença, Carlos, que preside o Sindicato dos Bancários do Estado do Ceará. O Carlos é bancário desde 2001, servidor do Banco do Brasil, é presidente também da FETRAF Nordeste. E estamos gravando esse bate-papo num dia muito importante de mobilização dos trabalhadores de todas as categorias Brasil afora. O dia 19 de fevereiro, Dia Nacional de Resistência. Aliás, é o dia que a gente vai enterrar de vez a tal reforma da Previdência, não é isso, Carlos? Obrigado por ter vindo. Como é que os bancários, essa categoria tão ampla, tão importante na mobilização dos trabalhadores, têm tratado esse tema da reforma da Previdência e está organizando Brasil afora hoje manifestações nas agências e nas ruas? Bem, primeiro, saudar você, Guilherme, a iniciativa aqui de estar puxando esse papo, conversando com as redes sociais, com todos aqueles que precisam de acesso a vários tipos de espaço para debate e comunicação. E nós aproveitamos essa oportunidade para reforçar uma luta, uma organização em defesa da aposentadoria, em resistência contra uma série de retrocessos sociais, como o caso da aprovação da reforma trabalhista, e em busca da retomada da democracia, que é a vontade do povo ser respeitada pela classe política em sua maioria, o que não está acontecendo nesse momento. Para isso, os bancários de todo o Brasil, organizados através da Confederação das Centrais Sindicais e dos nossos sindicatos, o Sindicato Ceará como um dos maiores do país, também parte do Comando Nacional, orientamos a todos os sindicatos a participação nessa grande marcha, nessa grande frente em defesa da aposentadoria. Então, os sindicatos estão fazendo assembleias, reuniões, paralisações, greves, todas no dia 19 de fevereiro, e aqui no estado do Ceará nós estamos concentrando junto com a Frente Brasil Popular, que aí não é somente de bancários, onde nós temos diversas categorias que são impactadas e prejudicadas com a reforma da Previdência, a exemplo dos trabalhadores e trabalhadoras rurais, servidores públicos das três esferas, e dos três poderes, e também com os trabalhadores da vida urbana, seja na indústria, no comércio, no serviço. E nós nos somamos com a nossa capacidade de organização que os bancários têm na sua história para, com essa organização, ajudar a formular, organizar e encaminhar essas lutas para que a gente não tenha mais essas derrotas. Carlos, os bancários enfrentam já há décadas um processo quase ininterrupto de precarização das relações de trabalho, Enfrentam com muita valentia. Ao longo desse caminho, algumas vitórias foram alcançadas, algumas trincheiras de resistência foram erguidas. Mais recentemente, nesse pacote de maldades que nós estamos assistindo, desde que o governo golpista assumiu o poder de forma ilegítima, nós tivemos uma derrota que foi a aprovação da reforma trabalhista pelo Congresso Nacional. Quer dizer, é um pacote de medidas que vão desconstruindo direitos sociais e vão desconstruindo, mais que isso, a estrutura do Estado que foi pactuada em termos fundantes na Constituição de 1988. Então, como é que essa reforma recentemente aprovada e que entrou em vigor no final do ano tem afetado especificamente a categoria dos bancários? Me refiro à reforma trabalhista. Bem, Guilherme, a reforma trabalhista ela tem um princípio, certo, norteador, capitaneado pelas grandes confederações patronais do país. A gente chama que é a conta do golpe da mudança de poder no país, do ponto de vista nacional, para facilitar a entrada de algumas empresas de fora do país, para que elas não deem dignidade no mundo do trabalho suficiente para que haja uma relação mais equilibrada entre capital e trabalho. O que eu quero dizer com isso? Que nos bancários nós temos um contrato nacional que garante os mesmos direitos a todos os trabalhadores de todo o país, seja de salário, seja das condições sociais, em todos os bancos públicos e privados. E com a reforma trabalhista você fica fragilizado, extremamente fragilizado, não digo só os bancários, todos os trabalhadores, por conta de que a proteção da convenção coletiva ela não tem resguardo futuro, ou seja, acaba a ultratividade que garante que aquele direito conquistado ele vá sendo agregado à sua história laboral. Então, explica um pouquinho melhor esse conceito aí. Num contrato que é assinado nas nossas redes, Num contrato que é assinado. Ultratividade
como efeito jurídico para um acordo, né, entre patrões e empregados. Porque isso, você que está acompanhando aí nas redes sociais, não vale só para os bancários, né? É uma regra geral. Então explica aí esse efeito específico, porque como a reforma entrou em vigor agora no final do ano, tem muita gente ainda que acha que isso não é com ela, né? Explica aí para quem está acompanhando. A outra atividade, no caso dos bancários, é um dos grandes ataques que é comum a outras categorias. Mas como os bancários têm um contrato coletivo extremamente forte, referência nacional e internacional, a outra atividade diz que se eu tenho contratado cesta alimentação de tantos reais, no ano seguinte eu vou discutir com o setor econômico, com o meu patrão, qual é o reajuste dessa cesta. Com o fim da outra atividade, eu vou discutir com o patrão se essa cesta ainda vai existir. Ou seja, aquilo que já foi negociado, zera tudo e começa tudo de novo. Então eu estou dando um exemplo de um direito. Você imagina um conjunto de direitos, de auxílio, creche babá, de proteção social, de ausências justificadas, né? de proteções contra discriminações, de proteções contra ataques à saúde que acontecem no mundo do trabalho. Então tudo isso fica em xeque. Porque o grande princípio dessa reforma trabalhista é dizer que você, trabalhador, tem o mesmo poder de uma empresa. Então, nós... Essa é a falácia que tentaram... né, nós colocamos isso de forma muito clara. Qual é o poder que um trabalhador tem diante de um conglomerado bancário? Qual é o poder que tem? O mercado cada vez está mais concentrado, né? Alguns grandes bancos dominando o sistema Você já enfrenta algumas mudanças no capitalismo que afetam o mundo do trabalho, como as mudanças tecnológicas, né? As alterações, reestruturações, reorganizações, reengenharia, ou seja, as mudanças que as empresas têm e que os bancos têm se submetido a reconhecer a luta dos trabalhadores bancários por conta de muita organização, muita greve, de ter que assinar um contrato que garante aqueles direitos pela vigência do contrato. Então isso daí é uma proteção muito grande. O conjunto da sociedade brasileira não tem toda essa proteção e os bancários têm fragilidade para manter os direitos ao longo do tempo, desde que eles não se mantenham organizados. Então a luta do sindicato é para que a gente continue extremamente organizado, para que a gente mantenha essa relação de força. Eu acho que no caso dos bancários, metalúrgicos, algumas outras categorias importantes, mantenham uma relação de força que impede os bancos de simplesmente desconhecer as conquistas sociais. Mas esse é um processo extremamente prejudicial e ele entra em sinergia com a aprovação da lei da terceirização, que ela desconstrói o conceito da categoria, porque eu não contrato mais um bancário, eu contrato uma empresa, que é uma pessoa que montou um CNPJ e deixa de contratar aquele bancário. Aquilo dali submete o seu sigilo bancário, submete a segurança das suas informações e operações a um processo de precarização. Para quê? Para que os bancos tratem o conjunto da população como se fosse um grande lixo bancário. Bom, para que você compreenda aí, a consequência dessa tal terceirização das atividades é que a empresa, né, o patrão, pela força que tem, impõe ao empregado, olha, para você continuar aqui, você vai ter que criar uma microempresa individual, uma pequena empresa, e nós vamos contratar o serviço da tua empresa. Com isso, o empregado já perde os direitos assegurados na CLT, quando eles existiam, né? Porque boa parte deles já foi extinta agora com a reforma trabalhista. Empresa não tem férias. A empresa não tem aposentadoria. Ou seja, quem tem aposentadoria é o trabalhador, quem tem as férias são trabalhadores. Já reduz o custo de contratação para a empresa, porque ela deixa de recolher aqueles encargos, etc., e paga um contrato que não tem nenhuma garantia, a qualquer momento pode ser extinto por um mero aviso entre as partes. Ou seja, isso que nós estamos aqui chamando de precarização. O conjunto da terceirização com a reforma trabalhista, os efeitos práticos já estão acontecendo. Com a justificativa de criar uma série de contratos diferentes, de home office, contrato intermitente, contrato autônomo, vários tipos de contratos que eu acho que nem tem tempo para explicar tanto aqui, a opção das pequenas e médias empresas, que é a maioria da população, ela está lutando para manter os seus empregados, porque a relação é próxima. Agora, esses grandes conglomerados, que de fato são aqueles que concentram a renda e o lucro nacional, eles estão aproveitando a margem de insegurança do trabalhador e estão induzindo o trabalhador aí para onde? Para a informalidade. Ou seja, isso já está aparecendo nas pesquisas, né? O trabalhador está se submetendo a ficar, inclusive, sem nenhuma proteção, porque a empresa está sentindo a tranquilidade, essas grandes empresas, dizer o seguinte: o trabalhador não pode mais recorrer à Justiça do Trabalho sem o risco de ter que pagar perícia, de ter que ser cobrado, onerado, dificultando o acesso à Justiça do Trabalho. Ou seja,
Foi feita uma reforma para piorar a vida do povo, para atender algumas grandes empresas, alguns bilionários e algumas empresas que querem vir para o país não para partilhar do nosso desenvolvimento, mas da nossa miséria. Mário Carlos, você também é um estudioso das ciências sociais, né? Sim. E está acompanhando, a partir da sua responsabilidade de dirigente sindical, de um sindicato importante, como eu dizia no início da nossa conversa, o Sindicato dos Bancários do Estado do Ceará. Aliás, você que é bancário está acompanhando aí esse bate-papo, compartilhe, comente, né? Curta, e ajude a difundir essa discussão que envolve diretamente a sua categoria, a valorização da sua categoria. Então eu pergunto para você, como alguém que é estudioso também das ciências sociais, você vem acompanhando essa instabilidade institucional que foi criada artificialmente depois do golpe da presidenta Dilma. A partir daí, nós temos a desconfiguração do modelo do Estado brasileiro que vinha sendo estruturado desde 1988, a retirada de direitos sociais, a criação de tetos de gastos sociais e um novo modelo de Estado que querem impor na marra, né? Por isso as eleições desse ano vão ser muito determinantes para o futuro do nosso país, né? Do projeto de nação do Brasil, e parte desse projeto resgata o neoliberalismo dos anos 90, né? Resgata no sentido de trazer de volta uma das principais bandeiras, que era a privatização. Você é funcionário do Banco do Brasil. A sensação que dá é que se tivesse mais 2 anos aí desse governo, desse descalabro, nós teríamos o Banco do Brasil privatizado. Você considera hoje uma ameaça, né, para a estrutura do Estado brasileiro, para esses instrumentos de desenvolvimento, como é o caso do Banco do Brasil? Você acha que a privatização está de volta, esse fantasma, a saber o que será a opção da sociedade brasileira nas eleições agora de 2018? Há de se entender, o risco ele está iminente. A situação de privatização da Eletrobras está na pauta do dia do governo de plantão, esse governo ilegítimo que está impondo uma reforma da Previdência alheio à vontade da população, sem legitimidade, sem credibilidade, sem apoio popular. A privatização do sistema elétrico vai aumentar a conta de energia. Se você desmontar o papel social cumprido por uma Caixa Econômica Federal, ou o papel de desenvolvimento, acesso a crédito, ou mesmo de agente do governo para implantar as políticas sociais que acontecem no Banco do Brasil, com seu lastreamento e presença nacional, você na verdade tira o Estado brasileiro da possibilidade de induzir fortemente a transformação social com a redução da desigualdade. Todo o investimento em infraestrutura e as principais políticas sociais do governo passaram necessariamente pela Caixa e pelo Banco do Brasil ao longo dos últimos... O que é que você vê? Banco Nacional de Desenvolvimento, BNDES. O BNDES tinha juros subsidiados mais baratos para pequenas e médias empresas contratarem pessoas, inovarem os seus parques de atuação comercial e reduzir desigualdade. O que foi feito? Acabou com essa taxa subsidiada e ela agora é tão cara quanto as outras taxas. E está sendo para atender quem? O crédito está direcionado para as grandes empresas. Então você está concentrando renda. Você pega um Banco do Brasil e começa a esvaziar, fechar agências, diminuir funcionários, coloca a Caixa Econômica também para não cumprir o seu papel no Minha Casa Minha Vida para a população mais pobre, orientando para a população de classe A e B. E ao fazer isso, você está reorientando o gasto que você deveria ter para reduzir desigualdade e olhar para o povo, você está orientando para quem é mais rico. Ou seja, o Estado está orientando o recurso que tem para gastar, para facilitar a vida de quem já tem muito. Então esse tipo de situação é a situação que ocorre com a privatização. Não é somente no setor financeiro, não é somente no setor elétrico, e nós estamos em ampla campanha em defesa das estatais, em defesa das empresas públicas, em defesa dos bancos públicos, pela possibilidade que tem de trazer soberania nacional diante de interesses que são absolutamente estranhos ao bem comum, como é o caso, como você falou na ciência social, dos péssimos exemplos que o neoliberalismo trouxe no mundo. As soluções dadas que estão querendo implantar no Brasil de privatização, restrição de direitos sociais, levaram a Espanha ao maior desemprego da juventude na Europa. Levaram a Grécia à bancarrota e à crise institucional, onde o próprio Estado não tem a capacidade de reagir e colocou em risco, inclusive, o formato europeu. Os americanos
Os americanos viraram também piada no mundo, não só pela eleição do presidente Trump, mas porque 25% da classe trabalhadora americana hoje trabalha o ano todo e vive na miséria. Então, nós estamos vendo que mesmo os formatos daqueles que vendiam a grande solução neoliberal estão recorrendo ao quê? Ao Estado. Qual a decisão americana? Reforçar as suas instituições públicas. Qual a decisão na Europa? A exceção da Inglaterra no sentido do Brexit, mas é reforçar os seus interesses nacionais. E qual a decisão no Brasil? Entregar o petróleo do pré-sal, que era uma verba garantida para a saúde e para a educação, garantir que com a ausência de recursos de crédito parado para o desenvolvimento você tem uma precarização principalmente da micro e pequena empresa. Com a reforma da Previdência, transferir as aposentadorias de quem tem direito pelo Estado para comprar aposentadoria, para não ganhar nenhum salário mínimo pelos bancos privados, e a reforma trabalhista, que está piorando a vida de cada trabalhador. Então a nossa luta ela é mais que justa, por isso que nós vamos às ruas, e com certeza o seu voto durante as eleições de 2018 vai ser a grande resposta que pode trazer uma mudança de rumos para que a gente tenha o país de volta ao conjunto do povo brasileiro, não apenas 5 ou 6 bilionários e umas 30 ou 40 grandes empresas que não estão preocupadas com a gente. Bom, falando em eleições de 2018, para encerrar aqui o nosso papo, Carlos, no Partido dos Trabalhadores tem se falado na possibilidade da sua pré-candidatura a deputado federal. E aí, é para valer? Você está disponível aí para essa tarefa? Nós estamos muito animados porque o processo de organização social, combater o golpe, trabalhar as bases sociais, organizar o povo para um novo projeto de desenvolvimento onde a gente possa ter a superação. Acho que o povo quer combate à corrupção, mas o povo quer que esse combate à corrupção seja lastreado pelo devido respeito àquilo que o Estado pode fazer para melhorar a sua vida. As grandes marchas de 2013, elas falaram o seguinte: nós queremos mais saúde, mais educação e mais segurança. De lá para cá, desde a queda da presidenta Dilma, nós estamos com menos segurança, menos saúde e menos educação. Nós temos a clareza que o Partido dos Trabalhadores é o partido capaz de lançar alternativas, juventude, pessoas novas que podem sim trazer um reforço para essa luta, para que a gente tenha a revogação da reforma trabalhista, enterrar com uma pá de calça a reforma da Previdência, que acaba com a sua aposentadoria, e ter o nosso país de novo olhando para o Nordeste, olhando para reduzir desigualdade, trazendo justiça social e combatendo a todos aqueles que atacam o bem público, a exemplo desses corruptos. E com certeza o nosso nome está à disposição para discutir com todos os outros companheiros e companheiras, com o povo, com a nossa grande quantidade de pessoas que está procurando realmente para que a gente tenha um país que a gente, como teve há um tempo atrás, ter orgulho de ser brasileiro em todo o mundo e não virar piada internacional como a gente está sendo hoje. Bom, nós vamos ficar aqui na torcida e marchando junto com você, junto à categoria dos bancários, você que é bancário aqui no estado do Ceará e considera a importância de discussões como essa serem expandidas, compartilhe esse nosso bate-papo, né? Coloque seu comentário, a sua crítica, curta também a página do Sindicato dos Bancários. Certeza. Como é que está lá nas redes sociais? Bancárioce.org.br, e você também acha o sindicato nas grandes redes sociais, Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter, e pode contar conosco. Bom, então tenho certeza que vamos nos encontrar muito aí nas agências bancárias, nas ruas, na resistência democrática. Até a próxima edição do Bate-Papo. Obrigado, Carlos. Um grande abraço. Valeu.